Rodrigues, é uma formação que dura 30 meses e que você, depois dos 30 meses, se você tiver a graduação, se você tiver o seu nível superior, você atendendo tudo que o curso de psicanálise exige, você vai poder se tornar psicanalista clínico, você vai poder ajudar as pessoas que tanto sofrem. Hoje nós estamos vivendo uma demanda de pessoas que sofrem tanto. Olha o tema de hoje, que é os valores que os pais estão passando para os filhos e como está difícil. Olha como a gente não sabe mais como agir. Então eu penso que a formação teórica de psicanálise é uma oportunidade de você entender o comportamento dos pais, o psiquismo dos pais, e lembrando, né, que o psiquismo dos pais vai ser o psiquismo dos filhos. Na psicanálise a gente dá o nome de superego. Então os valores morais da família são os valores morais dos filhos. Então papai e mamãe, não adianta você reclamar que seu filho não tem aquele valor, porque ele aprendeu na primeira unidade terapêutica, que é a família. Não adianta a gente falar, meu filho aprendeu com o vizinho. Não. O vizinho é a terceira unidade terapêutica, que é a comunidade. E a segunda unidade terapêutica é a escola. Então é dentro de casa, escola, comunidade, depois o meio social. Não adianta, eu sei que o governo é para dar educação, saúde e segurança. Eu sei disso, eu sei que cabe ao regime governamental fazer isso, como economista que eu sou. Mas só que às vezes se o regime faltar, a família não pode faltar. Então a gente tem que ter muito cuidado. E o assunto de hoje, aí eu quero lembrar o seguinte, até os anos 70, a gente tinha educação restritiva. Era uma educação baseada no regime militar, porque a família segue os moldes antropológicos. A família segue o que está acontecendo no antropológico. Então, o regime militar era ditatorial. Então, automaticamente, até os anos 70, vamos cravar em 70, só para a gente fazer uma divisão. Era ditatorial. Então, funcionava o olhar, que o pai olhava e o menino tremia. Funcionava a palmatória nas escolas. Funcionava a educação de restringir. E essa educação de restringir, ela só funciona até 12 anos. Enquanto é criança, funciona a educação de restringir. Essa educação de restringir não funciona na adolescência, que hoje em dia começa com 12 e acaba com 25. A adolescência largou. Então, a gente tem que entender que nos anos 70 passamos pelo movimento mundial. Os hippies fizeram o movimento em Woodstock. Nazinha ainda tá com a mala dentro do carro para ir para o Woodstock. Nazinha é toda hippinha. Então, tá com a mala dentro do carro, chegou de Woodstock ontem, né? Nazinha, um monte de gente, eu também sou meio hippie, olha o meu cabelo hippinho. Então, a esse movimento de liberdade, onde o movimento feminista queimou o sutiã, que é isso? Bendito sutiã, não tenho nada contra sutiã. Então, esse movimento fez com que as famílias incorporassem dentro delas uma característica laissez-faire. Laissez-faire é uma palavra francesa que quer dizer deixa a vida me levar, vida leva, aquela vida mais ou menos. Aí o pai falou assim, caramba, então até agora eu estava criando restritivamente, o mundo está mudando, então eu tenho que inserir dentro de casa essa ausência de superego, porque esse limite, essa consciência moral, esse quem é a pessoa, é o superego para a psicanálise. Então, aí o pai ficou perdido, aí o pai é aquele que nos anos 70, 80, 90, fumou a maconha junto com o filho, porque afinal de contas a maconha é medicinal. Amigo ouvinte, eu sou a favor do término do tráfico. Por isso que algumas certas feitas, eu não sei como que o governo vai fazer para acabar com o tráfico, mas eu sou contra fumar maconha. Fumar maconha queima neurônio igual usar crack, igual usar cigarro, igual usar bebida. São drogas lícitas e ilícitas, quando eu estava chegando, você estava falando. Tem drogas que podem ser vendidas porque paga imposto, mas ela continua sendo drogas. A farmácia vende droga, o nome é drogaria. Não é o nome na farmácia, não é drogaria? Então vende droga. O que potencializa aquilo ser prejudicial a você é a intensidade. Um Rivotril, se você sofre um assalto, você tem que tomar uma semana, de repente, que ele é um SOS. A psiquiatria legitima isso. Mas você hoje em dia tomar Rivotril para dormir, porque você não dá conta de pensar que seu marido chamou você de feia. Rivotril não é indutor de sono. Então não sei por que hoje as pessoas estão tomando Rivotril. E você está queimando seus neurônios tomando Rivotril exatamente igual se você estivesse usando uma droga ilícita. Seja o crack, que destrói total, que o crack é a escória da maconha, é o lixo da cocaína, é o lixo, é o que não sobra, a cocaína é refinada, porque a cocaína é feita em laboratório. A maconha é de planta. Por isso que tem o discurso, é planta, então é bom. Ontem eu li Vai comer folha de mamona para ver se é bom, ontem a mulher morreu com semente para emagrecer. Semente de não sei o quê. De alguma coisa mesmo. Semente, morreu. Sabe, os médicos tinham alertado que fazia mal. Então, Castanha da Índia. Castanha da Índia, imagina, que no Natal até alguém bota na mesa, né? Então,
o que está acontecendo? Nos anos 70 era muito ditatorial, o regime ficou, vamos tirar, vamos ser democrático. Então, do laissez-faire, aí tenta ser democrático. Então, os regimes são laissez-faire, democrático, autoritário e meritocracia. Meritocracia foi implantado muito pelo cara que juntou da Ambev, Paul Lehmann. É assim que fala, Erickson? Perfeito. Ele tem um livro, O Grande Sonho. Ele sim é um empresário, ele pegou toda a cervejaria, cerveja é uma droga lícita, juntou, mas estou falando dele no aspecto empresarial. E ele cria na empresa dele uma meritocracia. O que é meritocracia? Não é a figura de carteira assinada, não é a figura de você ter salário trabalhando no atrapalhando de funcionário público. É a figura assim, você produz, você ganha. Você produz, você ganha por méritos. E eu penso que a família tem que ter esses quatro regimes. Tem hora que tem que ser ditador, sim, para implantar o superego. Tem que dar limites, tem que dizer não, porque o filho que não sabe o que é não, o Samitiba tem um livro que eu gosto muito, saudoso Samitiba, Limites na Medida Certa, quem ama educa para adolescentes. Eu criei o Lorenzo, quando ele estava com 2 aninhos, eu não era psicanalista, nada, eu era economista. Falaram, Cássia, compra o livro Quem Ama Educa, que eu comprei no outro dia. Ontem eu encontrei a Gláucia, irmã da Denise, que é casada com o Vaguinho, nosso vereador Vaguinho, e ela falou, Cássia, você lembra que quando eu não tinha nem filho, nem era casada, um dia eu falei que você estava exagerando com o Lourenço, eu falei, você lembra o que eu fiz, Gláucia? Ela falou, na hora você parou. Então, nós temos que ser ensináveis. A Gláucia era uma pedagoga, então ela tinha algo para me explicar que eu não sabia. E nessa época eu comprei Quem Ama Educa, de Samitiba. Vamos voltar. Então, esse Samitiba fala no livro Limites na Medida Certa. Então, tem hora que você tem que falar, não vai. Porque se você for, vai ter consequência. Mas isso até 12 anos, que você implanta o superego. Tanto que a psicanálise fala que o superego é constituído até 12 anos. Não adianta que é depois. Depois não, já está constituído. Se você criou a família até 12 anos no laissez-faire, deixa pra lá, quero levar vantagem em tudo. A lei do Gerson, que infelizmente nos deixou, o Gerson dos anos 70, da Copa, o personagem pós-ditadura. Então, todo mundo ganhou a Copa e esqueceu tudo nos anos 70. Vocês não eram nem nascidos, mas eu lembro. E o que acontece? A família é autoritária, também tem hora que tem que ser autoritária, mas a família tem que ser meritocracia. Se você estiver merecendo, você vai. Se você não estiver merecendo, você não vai. Entendendo que esses regimes no sentido família, não no sentido governamental, não no sentido econômico, mas no sentido família. E a gente não pode esquecer nunca, a criança ela acaba com 12 anos. 12 eu vou botar as idades, só pra gente entender. É lógico que tem a adolescência que começa com 10, que a menina com 10 anos já entra na fase dos hormônios, o menino já tem a mudança hormonal. Porque acaba de ser criança quando tem a bomba de hormônio no corpo. Então, a adolescência é de 12 até 25. E a adolescência é dividida em 3 fases. Na primeira adolescência, na segunda adolescência e na última adolescência. Entrou nos 26 anos, já é jovem. A juventude hoje é de 26 a 40. Por que essas fases alargaram? Eu, quando eu tinha 21 anos, eu tinha que casar, que eu já estava sendo considerada titia, já me chamavam de titia, porque já tinha acabado a adolescência. Eu vou, caso e separo. O que adiantou? Hoje meu filho tem 26 anos, nem passa pela cabeça dele que ainda tem que casar. Tá namorando, namorou aquele um tempão, aquele já tá em balneário. Meu bem, saudades de você, muitas. Foi difícil janeiro sem você lá na escola, primeiro mês sem Kelly Kenya. E hoje ele já namora a Camila, uma graça de menina. Ele tem uma característica de escolher boas meninas, ele escolhe meninas doces. Olha que bacana. E eu sou nada doce. Então, ele não tá no Édipo. Não tá preso no Édipo. Ele tá perfeito. Porque se ele escolhesse brigona, ele ia estar namorando com quem? Com a mãe, meninas e meninas que são papais e mamãe. O filho tem que se resolver com vocês, porque se não se resolver com vocês, ele vai buscar uma mulher para querer resolver aquilo que a mãe não deu conta ou o pai não deu conta. Então, tem que ser maduro. E ele nem fala. Vai ficar um mês na Indonésia surfando, é um advogado, é o advogado do Instituto Cássia Rodrigues. Ele é muito responsável, mas ele sabe viver a vida dele. Então, de 26 a 40 é a juventude. De 40 a 70 é a maturidade. Alargando os tempos, a idade, porque o tempo mudou. De 70 para frente é a velhice, entendendo que nós temos a primeira, a segunda. Olha só a dona Java, 82 anos. Dá para falar que ela está na velhice? Não, cheia de energia, tomando conta da escola. Beijo, Java Tequeste Rodrigues, dona proprietária da Escola Cristo Redentor, onde funciona o Instituto Cássia Rodrigues, as aulas do Instituto.
As aulas da Escola Cristo Redentor voltaram ontem. Você que tem desejo também de estudar no ensino fundamental, vai lá estudar no Instituto da... Que instituto? Vai lá estudar na Escola Cristo Redentor, matricule seu filho no ensino fundamental. Eu tenho 56 anos e estudei na Escola Cristo Redentor da Java, Altequest Rodrigues, quando eu tinha 9 anos, fiz admissão, que hoje nem existe mais. Sabe, eu sou da época quase do rascunho da Bíblia. Então, estudem na Escola Cristo Redentor, que você vai ter uma oportunidade de ter um ensino fundamental bacana. E quando você for adulto, vem estudar na Escola de Psicanálise, Cássia Rodrigues. Então, vê se dá para falar. Nós temos a primeira idade, segunda idade, terceira idade, quarta idade. Hoje a gente vê pessoas que não deixaram de produzir a cognição. Cognição é o cérebro, é a massa cinzenta. E... infelizmente, né, a dona Marisa Letícia não vai ficar viva para cumprir o que ela tem que cumprir perante a lei dos homens, e ela nos deixou, não ainda o corpo, porque o cérebro dela já parou, então ela já teve morte cerebral, agora só espera o coração parar de bater, 2-3 dias, porque hoje a medicina é assim, segundo a mídia, eu não sei se é fato real. Eu estava vindo para cá, a CBN, a irmã CBN, estava dando umas entrevistas com a menina, então eu penso que já deixou, eu não vi ainda. Mas ela teve morte cerebral. Morte cerebral é quando o cérebro dele... Porque tudo nosso é no cérebro, não é no coração. O coração é um músculo. Ele vai deixar de bater porque o sangue vai deixar de bombear nele. E aí a nossa cognição precisa ser ativa. Posso só fazer um parênteses para isso? Sim. Há 10 anos atrás, ela foi diagnosticada com aneurisma cerebral. Que os médicos o mesmo que Giovana. Nós temos uma colega na sala que operou, ela foi identificada com aneurisma cerebral, ela botou um stent, né? É a mesma coisa que a dona Marisa Letícia teve. E dona Marisa Letícia, não sei por que ela não quis operar. E ontem eu via a Joyce Hassman falando que um médico falou para ela que ela tinha um revólver apontado na cabeça que a qualquer momento vai explodir o cérebro dela. Será que nenhum médico avisou isso a ela? É uma dúvida que fica. De acordo com as reportagens, ainda dentro desse fazendo um adendo, ao primeiro exame dela, os médicos disseram que não era nada sério. Que o aneurisma dela... Não, no primeiro exame dela, quando foi diagnosticado... Há 10 anos atrás? Falaram que o aneurisma dela era algo muito simples, que ela não precisava se preocupar. E aí acredito que isso tenha ficado até chegar esse momento aí. Posso falar uma coisa da psicossomática para analisar esse caso, que é público, e eu não estou fazendo nenhuma análise de paciente? Ike Batista é preso segunda de manhã. Não é segunda de manhã que ele foi preso, que ele chegou dos Estados Unidos? Foi. É óbvio que essa moça não deu conta. Ike Batista sabe muita coisa. E com certeza, Cabral já está preso. Odebrecht já está preso. Com certeza essa moça que não é psicopata, Marisa Letícia provou, quando ela tem um aneurisma cerebral que explode, ela provou que ela não estava dando conta pela psicossomática. Ela provou que, tipo assim, meu Deus, o que vai acontecer? Daqui a pouco eu que vou ser presa. Então, de uma forma, vou falar psicanaliticamente, de uma forma inconsciente, ela prefere morrer do que passar pelo que tem que passar. É igual o empresário que fale, ele não fala para a família falir, ele tem infarto. O infarto faz ele sair da vida, a família aceita mais ele doente do que ele falido. Então, é assim, é uma coisa até boa que ficou dela, porque ela era muito chula, né, muito vulgar, muito, não é porque ela morreu que ela se tornou um anjo. Exatamente. Sabe, ela continua com os mesmos valores morais. Sinto muito morrer tão jovem, com 62 anos. Morrer no início da fase madura. Muito jovem, sabe? Mas a medicina hoje, em 2017, já tinha o que fazer por ela. Então eu faço minhas palavras da Joyce Hassman, que ela tem um canal de YouTube, que ela falou isso ontem à noite, eu ouvi. Eu acho que tem que ser muito sério as questões. Se você fez alguma coisa de errado, você tem que sofrer consequências. Por que os filhos estão desse jeito? Porque eles fazem coisas de errado e eles não sofrem consequência. Aí na hora que você riu, porque o menino levou uns tabefe, eu achava que naquela hora a mãe tinha que chegar e falar assim, seu polícia, pode deixar ele lá, bota ele uns 4 dias lá para cumprir a pena, não ir lá salvar ele. Há muitos anos atrás, o Lourenço tinha 16 anos, onde ele chegou para mim e falou, mãe, eu estava com fulano em uma loja de departamento muito grande e eu vi fulano botar uma caneta, não sei o que era, não lembro, uma caneta dentro do short. Falei, o que você fez? Eu mandei ele devolver, ele mandou eu devolver, ele não devolveu e ele sai atrás de mim. Eu falei, se você fosse preso junto com ele, eu não ia lá pagar a fiança. Eu falei assim para ele, mãe, mas eu não fiz nada. Eu falei, mas quem mandou você estar do lado dele? Se você estava do lado dele é porque você valida o que ele está fazendo. Ah, mas então eu nunca mais vou andar com ele. Eu falei, você decida. Ele tinha uns 17 anos, eu acho.
Porque até 18 anos você ia ter que depender de mim para ser ou não preso.